Queridos, nessa noite eu quero trazer para nós alguns segredos, né, para o nosso crescimento pessoal e também ministerial. É importante que nós possamos pensar muito nisso, no nosso crescimento pessoal e o crescimento da vida da igreja como um todo, né? Nós somos chamados para crescimento. A palavra do Senhor Jesus que eu quero trazer para você nessa noite, que está aí em 2 Reis, capítulo 6, verso 1. Essa palavra, ela foi um desatar para mim, porque me leva a entender a importância que eu tenho e que preciso de crescer. Quando eu estava lendo essa palavra, foi como se fosse um sinal de Deus dizendo assim: é isso que nós precisamos. Olha só o que está escrito aí. Diz assim: os filhos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é estreito demais para nós. É muito pequeno o lugar onde nós estamos. Nós precisamos crescer. Aí eles pedem autorização no verso 2, vamos pois até o Jordão, tomemos de lá, né, uma viga e vamos edificar um lugar em que nós possamos estar. Meu Deus, isso foi como se uma luva, né, para ser colocada, uma luva para ser colocada na mão, porque veio muito entendimento ao meu coração. Comecei a pensar muito sobre a importância que é nós pensarmos grande se nós queremos crescer, ou seja, não ficarmos na mesmice, não ficarmos naquilo que nós já temos e que nós somos. Um dos grandes fatores que impede uma célula de crescimento, sabe qual que é? É a limitação da própria célula em se achar confortável no lugar que está. As pessoas começam a criar tanto relacionamento, ficar tanto junto, que eles ficam assim: eu não queria sair daqui, mas também não crescem. Esse é um problema muito sério. O grande desafio é entender como esse discípulo do profeta, né, que começou a pensar assim: poxa, nós precisamos crescer, o que a gente vai fazer? Então, querido, ele toma uma decisão, toma uma atitude, ele convoca uma equipe, né, para que vá até o Rio Jordão com ele, para cortar madeira, para dar o início a uma construção de uma nova casa, onde eles estão dizendo assim: nós vamos crescer e nós precisamos de um lugar maior. Isso traz na minha mente uma ideia muito importante, que nós como igreja, em célula, precisamos pensar. É necessário crescer, crescer, crescer e se multiplicar. É preciso que nós possamos pensar assim. É interessante que esse texto, ele contém segredos poderosos. É muito interessante a gente começar a pensar nesses segredos, que nos faz gerar resultados. Eu estava pensando assim, como é muito forte a gente pensar como esse discípulo, né, do profeta. Como é importante a gente ter essas características desse homem. Alguém que se importa com a estrutura para o crescimento. Alguém que se importa como as coisas estão andando. Alguém que pensa como é importante, né, visualizar sonhos grandes. Eu fico imaginando se ele tivesse ficado parado, né, no tempo. Não, está muito confortável aqui, eu acredito que está muito bom, vamos ficar mesmo apertado aqui, né? Está muito legal. Não, vamos pensar em crescimento, vamos pensar em novos horizontes, vamos crescer, um desejo de crescimento. É importante que nós tenhamos isso dentro do nosso coração. Olha para o teu irmão e diz isso para ele, diga: você precisa de um desejo de crescimento dentro de você. Amém? Agora, é importante que, se eu quero crescer por fora, eu preciso
investir na minha vida, por dentro. Quem quer crescer como líder de célula, precisa ouvir palavras sobre multiplicação de célula. Quem quer crescer como líder de célula, como quem multiplicar a sua célula, precisa ter princípios, e se envolver com palavras, tantas palavras, tantos livros que falam sobre multiplicação, que falam sobre crescimento, e que nós precisamos disso para a nossa vida. O grande segredo hoje, queridos, é que nós precisamos ter esse desafio dentro do nosso coração. Sabe, o que nós estávamos conversando na nossa reunião ali, nós estávamos falando de que o crescimento, ele tem a primeiro pilar, né, primeiro andar, e depois ele precisa crescer, ele precisa aumentar de volume. Então, o que nós estamos fazendo no terceiro andar? Que tipo de cavas nós estamos fazendo? Que tipo de vigas nós estamos realizando? Porque nós precisamos crescer. Porque, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Não adianta você sonhar se não houver um crescimento real. Não adianta só eu sonhar, não, eu quero uma coisa grande, eu quero multiplicar minhas células, eu quero chegar no nível maior. Mas se você não se empenhar em ter crescimento por dentro, desafiar você mesmo, infelizmente, talvez você não vai chegar onde precisaria chegar. Todo empresário de sucesso, você pode olhar o histórico dele, o que ele viveu, como ele viveu, qual foram os desafios, as circunstâncias que a pessoa passou, as dificuldades que ela enfrentou e como ele conseguiu chegar lá. Se você conseguir ouvir, né, a biografia, né, dizer assim, a biografia de todos esses homens de sucesso, você vai ver como essas pessoas tiveram muitas lutas, tiveram muitas dificuldades, mas eles sempre estavam focados, aprendendo coisas novas, desafios novos. E tinha uma outra coisa que esses homens tinham: eles estavam ligados em pessoas de sucesso. Eles olhavam e viam, poxa, essa pessoa está crescendo, e se ele está crescendo, eu vou aprender com ele. É tanto que eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Gente, vamos dizer que você pense assim: a célula do Assis está bombando, aleluia. Meu Deus do céu, gente. Gente, para aí, a célula do Assis está crescendo. Aí, imagina o que eu vou pensar. Eu vou olhar, por que a célula do Assis está crescendo? Você não vai ficar só ali na tua célula, né? E tudo. Poxa, se a célula do Assis está crescendo, tem segredos lá. Então eu posso ir lá olhar os pilares, vou fazer uma visitinha, porque a minha célula é na quarta, eu sou líder de célula na quarta, então a célula do Assis é na quinta, eu vou lá dar uma bisoiada, né? Poxa, eu quero saber que segredo que o Assis tem. Aí você pode até sentar com o Assis e perguntar para ele: Assis, me conta aí os segredos, né? E aí o Assis vai passar a detalhar: olha, é o seguinte, na minha célula eu faço isso. Aí ele vai dar a receita. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente tem a receita na mão que vai fazer, a gente às vezes erra, sim ou não? Mas se você, no primeiro erro que você cometer, você já desistir, sabe o que vai acontecer? Você nunca vai chegar aonde você precisa, porque às vezes na tua prática é que você vai conseguir vencer obstáculos, sim ou não? É isso que eu estou falando, gente. Nós precisamos começar a pensar nisso. Então veja só, eu acredito que esse profeta, né, ou melhor, esse discípulo de profeta que estava ali, ele consegue levar outras pessoas junto com ele. Então esse homem tinha uma característica muito importante com ele. Ele era um líder. Ele era líder porque ele conseguiu influenciar as pessoas. Ele dá um toque, ele saca uma ideia e diz assim: aqui está muito pequeno e a gente precisa crescer. Célula que você olha
e o líder começa a liberar a palavra de crescimento, gente, nosso projeto, como igreja, como célula, é crescer e multiplicar, e não fazer com que as pessoas fiquem ao redor de si mesmo. Não, aqui está muito bom, aqui está confortável. Não, querido, o nosso processo de crescimento é chegar a 100 células em nome de Jesus. Amém. Esse é o nosso projeto de crescimento. Nós precisamos ir muito mais além. Nós precisamos apertar essa igreja para que a gente possa ter 3, 4, 5 cultos aqui. Amém. Maracanã, 3, 4 cultos em nome de Jesus. Então, amado, deixa eu falar uma coisa para você. Esse é o segredo. Se nós queremos crescimento, nós precisamos pensar, sonhar, mas nós precisamos de ter decisões. Amém? Quantos querem crescer com a sua célula? Então tem um desafio para você. É estudar sobre célula. É ouvir palavras sobre célula. Você que é membro da célula, você vai ajudar o seu líder a crescer. Como é que eu ganho pessoas para Jesus? Como é que eu posso crescer minha célula? É um GE, eu vou fazer um GE. Como é que faz o GE? É um desafio, gente. Sabe por quê? O que nós estamos fazendo é para o crescimento do reino de Deus, e nós precisamos regaçar as nossas mangas e começar a trabalhar para o reino de Deus. O maior desafio para se vencer as muralhas de impedimento é os desafios internos. Às vezes nós colocamos medos na nossa vida. Eu tenho conversado com muitas pessoas e eu às vezes me surpreendo como as pessoas têm medo, né, de desafios. Eu fico tão feliz quando alguém agarra oportunidades, porque a oportunidade, querido, ela é dada para nós. Eu vejo que tem pessoas que ficam há anos agarradas em situações que elas poderiam superar, elas poderiam ir muito mais longe. Para você ter crescimento, você precisa se aperfeiçoar naquilo que você vai fazer. Se você quer ver alguém bom naquilo que faz, você vai atrás para ver como é que é a rotina de vida dela. Como é que ela faz aquilo? Ela conversa muito sobre aquele assunto, ela pesquisa muito sobre aquele assunto, ela volta a sua mente para aquilo, e eu estou falando isso porque isso pode te ajudar em todos os níveis da sua vida. Isso pode desafiar você a ter maior crescimento, e o crescimento externo depende muito do que você está buscando para você, dentro de você, porque isso vai trazer mudança na sua vida. Quando esse crescimento pessoal acontecer na sua vida, meu amado, a liderança que você tem, ela também cresce, os discípulos que você tem, vai crescer, porque isso é automático, isso são resultados. Quando nós estamos crescendo, nós estamos influenciando pessoas a crescimento, e isso é importante que você faça, comece a viver. Mas para isso você precisa ser como esse discípulo do profeta, que decide a mudar a situação. Esse discípulo, ele tem uma característica muito importante aí dentro desse texto. Ele mostra que ele é uma pessoa madura. Diga para o seu irmão assim: líder precisa ser maduro. Porque o líder tem decisões, eles precisam ter decisões. Agora, imagina como é importante ter decisão. Uma pessoa madura vai levar as pessoas a decisões maduras, tomada de decisões. Veja só, eu quero que você entenda hoje, que o mais importante do que ter o título, tá, é você realmente ser. Porque líder não é só aquele que tem o título. Líderes são aquelas pessoas que verdadeiramente levam as pessoas ao crescimento. Estão levando pessoas a novos desafios. Imagina que esse discípulo do profeta,
ele consegue exercer sobre outros, né, uma chamada. Ele poderia continuar do jeito que está, mas ele diz: nós precisamos crescer, nós precisamos mudar esse ambiente em qual nós estamos. Isso fala de muitas coisas, fala da nossa própria vida. Quantas vezes nós estamos desmotivados por causa das circunstâncias externas? Gente, as circunstâncias externas, elas são muito poderosas, e às vezes elas são muito fortes, e elas são capazes de nos parar. Mas a Bíblia nos ensina uma coisa muito mais poderosa. Diz assim: maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Consegue entender isso? Isso sim faz toda a diferença e traz mudança. Eu quero que você entenda isso, porque se você entender esse princípio, você vai ver que você vai se tornar alguém capaz de influenciar outras pessoas. Você entende isso? Esse discípulo conseguiu influenciar toda a equipe a somar no projeto de crescimento que ele teve. Ele pensou em algo, sonhou, mas ele agora desafia outros a entrar no mesmo barco e dizer assim: vamos conseguir alcançar o nosso objetivo. Essa pessoa, ela consegue levar outras pessoas a um nível maior. Elas estão preocupadas em levar outras pessoas a também crescerem, a se tornarem, né? Isso é influência, é eu conseguir ajudar outros a conquistar sonhos, projetos, e talvez gerar na minha equipe aquilo que verdadeiramente eu tenho sonhado e pensado. Eu acredito muito nisso. É preciso, querido, que se possa avaliar-se constantemente se você quer crescimento. Faça uma avaliação de você mesmo. Que nível de crescimento você alcançou esse ano de 2018, no primeiro semestre? Quais são os resultados que você quer até o final do ano? Isso em todos os níveis, na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida ministerial, como líder de célula. Que tipo de influência você está exercendo? Quantas pessoas você já conseguiu conduzir para crescimento, para alcançar objetivos como aquele que está dentro de você? Porque existem sonhos que estão dentro de nós que nós precisamos colocar para fora. Então, querido, se a gente não faz essa avaliação constantemente, num grau em que você vai poder influenciar pessoas à conquista, você pode atrasar o processo daquilo que Deus tem para você, de crescimento. Eu creio muito nisso. Nós estivemos ali na igreja do pastor Genildo, lá em Belém, na conferência. Meu Deus, eu confesso a vocês, quando o pastor Genildo mudou para ali, eu vou falar uma coisa para ti, era muito acanhado o prédio, era muito pequeno assim, a estrutura dele para poder comportar dentro do prédio, mas passou-se anos, eu não acredito, talvez uns 2 ou 3 anos, e a igreja hoje virou uma outra igreja, sabe? Todas as pessoas que estão ali se envolveram com o poder do crescimento, e começaram a entender o sonho, e se colocaram, se posicionaram para esse crescimento. É por isso que muitas vezes é importante que a liderança tenha esse poder de influência no crescimento. Você tem o poder de influência ao redor das pessoas, com as pessoas que estão ao redor de você. Você tem poder de influência. Aí é importante que você pense que poder de influência você tem. Nós estávamos falando de pessoas aqui dentro do carro, né? Eu, Cardene, Camila, André, conversando muito sobre pessoas que crescem.
né, aqui na igreja. Outros ficam raquíticos na célula. Às vezes fica numa velocidade, mas está indo. Eu não estou dizendo que está ruim isso. Você está indo dentro da velocidade que você pode. Uns conseguem andar a 140, outros andam a 80, né? Outros só andam a 20. E cada um tem a sua velocidade. Porém, posso dizer uma coisa para você: imprima mais um ritmo, se você quer chegar mais rápido. Imprima um ritmo cada dia mais. Influencie você mesmo para crescimento. Invista em você mesmo, porque você pode ter um outro nível se você imprimir uma velocidade melhor. Talvez Deus está esperando só que você diga eu quero, para que você possa alcançar resultados daquilo que você vai poder alcançar por causa do ritmo que você vai colocar. Olha só, eu quero que você entenda isso. Quando você se autoanalisa, quando você se autodisciplina, quando você se autocritica, né, para que você possa alcançar crescimento, você vem para uma realidade. Você mostra para Deus aquilo que verdadeiramente você é. Eu sou, de vez em quando eu faço essas avaliações comigo, para mim poder ver que nível de dificuldade que eu ainda tenho, e o que eu preciso alcançar, qual é o sonho que eu quero, aonde eu quero chegar. Aí, querido, eu preciso desenhar dentro do meu coração os desafios que eu quero para a minha vida. Eu começo a desenhar, eu começo a sonhar, e quando eu vejo que tem alguma coisa que precisa mudar na minha vida, aí eu começo a investir muito nessa área. Às vezes eu pego ministrações, né, de pessoas que estão alinhadas com aquilo que é a vontade de Deus, e aí eu começo a investir muito nisso, né? Por exemplo, nós temos em São Paulo o pastor Sabá, que o cara é mega nessa questão de estruturar equipes, sobre liderança, sobre influenciar pessoas, sobre a capacitação pessoal, sobre a capacitação de equipe. Eu estou buscando muito ouvir ele, por quê? Porque esse homem tem muito, muito para oferecer. E aí o que a gente tem que fazer? Aprender com aqueles que sabem. Ele é mestre nessa área, então nós temos que aprender. Eu até te dou a dica, entra no site lá, né? Pega muita palavra do pastor Sabá, ministra na sua vida, ministra para seus líderes, você mesmo recebe e depois repassa. Sabe, querido, isso vai ajudar pessoas a crescer perto de você, e vai mudar totalmente a sua equipe. Daqui a pouco você vai ver resultados daquilo que você está fazendo. Sabe por quê? O grande segredo para que você possa ver crescimento na sua equipe é você aprender a lapidar. Você precisa aprender a lapidar. Você precisa ter um esforço, né, para ver na vida das pessoas quais são as limitações dela, as dificuldades, o que você pode influenciar, como você pode levar essas pessoas a um novo nível. E aí é você. Só que tem um detalhe, querido, tem alguns segredos que são necessariamente funcional para a nossa vida. Por exemplo, você que quer ver as pessoas crescer, você tem que ter um segredo muito forte dentro da sua célula. Qual é ele? Pergunta para o seu irmão, qual será esse segredo? Oração. Quando você aprender a orar todos os dias, líder de célula, pelos membros da sua célula, você vai ver crescimento nessa célula. Porque a gente libera, quando estamos orando, palavra profética de crescimento. Sabe quando você diz assim,
esses irmãos não querem nada, você está amarrando a vida das pessoas. Nunca fale isso. Traga sempre uma palavra de motivação dentro do seu coração. Eu creio que esses irmãos vão chegar nesse nível, vão alcançar um novo tempo, uma nova estação. Eu sou fruto de palavras proféticas. Em alguns momentos na minha vida, talvez eu me amarrei no cabelo das pernas, e por causa de algumas situações, eu estava ainda preso. E por causa de palavras liberadas, por causa de palavras ditas, nós estamos entrando em processo de crescimento. É um processo, amados. Nós precisamos nos influenciar nisso. Eu me lembro muito de uma palavra profética que o pastor Genilton soltou aqui, que nós seríamos uma igreja aqui em Araguaína, referência para outros lugares. E graças a Deus, porque nós temos tido esse crescimento para isso. Estamos já influenciando outros lugares. A conferência de redenção foi um avivamento. Mais de 800 líderes lá, recebendo de Deus. Que coisa linda. Vou fazer outra aqui em Marabá, agora em outubro. É bênção. Agora em setembro, nós vamos estar de novo lá em Uberaba, quando nós estivermos passando de São Paulo, influenciando outros líderes. Nós estamos em expansão. Olha para o teu irmão e diz assim: nós estamos crescendo. Para nós crescermos mais, precisamos muito mais. Olha para ele assim: preciso mais de você, para me ajudar a crescer, a influenciar a minha vida. Nós precisamos disso, irmãos. Então, para isso, nós precisamos nos capacitar mais. Nós queremos, dentro dos dias que virão pela frente, nesse mês, nesse semestre ainda, trazer alguns treinamentos, muito de capacitação de liderança, para a gente poder crescer mais, porque isso vai ser muito bom para a sua vida pessoal. Você vai aprender a se relacionar mais com pessoas, você vai poder crescer com pessoas lá no seu trabalho, você vai começar a ter sonhos e novos horizontes, você vai parar de acreditar crenças que muitas vezes foram colocadas dentro de você, que te impede muitas vezes de avançar e crescer. Nós queremos trabalhar muito isso com você, nesse tempo agora que vai vir, mas eu vou precisar muito de vocês como equipe, onde vocês vão desatar sobre a vida dessas pessoas, e tudo isso nós vamos trazer para aquilo que nós realmente precisamos, para o reino de Deus. Nós precisamos crescer no reino de Deus. Nós vamos trazer tudo isso para nós trazermos entendimento, como nós vamos crescer melhor no reino de Deus. Fique em pé em nome de Jesus e vamos orar.